turma, nesse vídeo de hoje a gente vai aprender sobre parábolas. Vai ser a primeira cônica que eu vou apresentar para vocês. No fundo, vocês já viram na escola parábolas, né? Só que agora eu vou ensinar de novo para vocês e a gente vai estudar um pouco mais esses elementos e a gente vai recordar a definição. A definição, vocês vão ver daqui a pouco, que ela vem baseada em distância, que foi algo que vocês acabaram de ver. Então agora vai fazer conexão com tudo que a gente viu até o momento. Outra coisa muito importante é que quando a gente trabalhou com reta e com plano, a gente estava trabalhando no R3, a gente usava 3 parâmetros, x, y e z. Agora, aqui na parte de cônicas, tanto para parábola, elipse e hipérbole, a gente volta para o R2. Então, agora a gente vai trabalhar somente no plano XY. Meus únicos parâmetros vão ser o X e o Y. Então, vamos lá. Pierre de Fermat, inspirado nos estudos de Apolônio, estabeleceu o princípio fundamental da geometria analítica, segundo o qual uma equação do primeiro grau no plano, observa que eu comentei que a gente vai trabalhar no plano, representa uma reta e uma equação de segundo grau no plano representa uma cônica. Mostrou de uma forma bastante sistemática a equação geral de uma reta. Isso no plano tem como eu descrever uma reta no plano, igual a gente é acostumado a trabalhar, por exemplo, a reta x igual a y, y igual a 2x mais 1, y igual a menos x mais 1, isso é uma reta no plano. Outra equação geral que apresentou foi a da circunferência e as equações mais simples de uma parábola, elipse e hipérbole. Então a gente vai começar vendo a da parábola. Aqui eu vou apresentar para vocês uma definição, ó. Consideremos no plano XY um ponto F e uma reta D que não contém F. Então é uma reta D aqui, ó. Aqui tá o desenho. Uma reta D que não está contido esse ponto F. O ponto F está fora dessa reta. Definimos a parábola de foco F e diretriz D, então essa reta tem um nome e esse ponto tem um nome. O ponto chama foco e a reta chama diretriz. O lugar geométrico dos pontos do plano XY que equidistam de D e F, ou seja, são os pontos P, tais que a distância de P até F é igual à distância de P até a reta. Vocês concordam que a gente acabou de ver distância? E vocês lá não aprenderam distância de ponto a ponto e distância de ponto até reta? Turma, o que está dizendo essa definição? Que a parábola é o lugar geométrico que equidistam. O que equidistam? O foco desse meu ponto da parábola tem que ser a mesma distância deste ponto até a reta diretriz. Então essa distância tem que ser a mesma. Os pontos que estão sobre a parábola satisfazem esta condição aqui. Por isso que uma parábola ela é definida através do seu foco e da sua diretriz. Porque qualquer ponto que tiver na parábola tem que satisfazer essa condição aqui, ó. Observa que essa distância tem que ser a mesma, mas não é que ela vai ser igual em todos os pontos. Para esse ponto, quer dizer que essa distância tem que ser igual a essa. Para o outro ponto ali, essa distância tem que ser igual a essa. E para o outro ponto que está ali, essa distância tem que ser igual a essa. Essa é a condição para um ponto pertencer à parábola. A gente vai estudar daqui para frente, então, como através dessa condição, dessa definição, eu encontro a equação da parábola e os elementos principais da parábola. Elementos da parábola. Então, a gente vai definir, né, denominar como F o foco. Ele vai ser um ponto, olha o foco aqui. O foco ele está sempre dentro da parábola. Dentro como assim? Existe a concavidade de uma parábola. Então o foco sempre está na parte de dentro dessa concavidade. D é a reta diretriz da minha parábola, essa reta aqui, ó. V é o vértice da minha parábola. O foco e a diretriz, pessoal, são elementos muito importantes da parábola, mas eles não têm contato com a minha parábola. Já o vértice pertence à parábola. Olha o vértice aqui. P é o parâmetro que representa em módulo para ser positivo, a distância do foco até a diretriz. Então, para esse desenho aqui, essa parábola aqui, então essa é a minha distância, aqui ó, P por 2 é a distância do vértice até o foco, e a distância do vértice até a diretriz também é P por 2. Lembra que eu tenho que ter isso para o ponto pertencer à minha parábola? A distância
de V até a reta tem que ser igual à distância de F até V. Então, essa distância tem que ser igual a essa. E, de fato, é igual, porque o V pertence à parábola. E quanto que é? P dividido por 2. P dividido por 2. Turma, esse P é muito importante e saber que essa distância é P dividido por 2 também. Outra coisa que eu quero ressaltar. Em alguns outros livros, outras literaturas, a parábola continua sendo definida da mesma forma. O que pode mudar é um pouco a notação. Tem literaturas que usa que essa distância chama Fzinho, de distância focal. Pode usar, não tem problema nenhum. A diferença vai ficar para a nomenclatura da nossa equação. No fundo, a equação vai ser a mesma. A diferença é que na nossa equação, vocês vão ver que vai aparecer um 2P. E quando usa essa distância focal F, é 4F. Então, quando vocês olharem livros, referências diferentes dessa daqui, continuam corretas, ambas. Eu só tenho que observar a nomenclatura, a forma como está adotando. Mas tudo é equação da parábola. E eu vou sempre ficar muito atenta se o P é maior que zero ou se é menor que zero, porque aí tem a ver com a concavidade. Quando for maior que zero, a gente chama de concavidade positiva. E quando for menor que zero, concavidade negativa. E a reta VF, que é essa reta aqui, ó, é o eixo de simetria da parábola. Então, esse daqui é o eixo de simetria. É muito importante eu saber qual é o eixo de simetria, onde ele está sobre, ou aonde ele é paralelo, se ele é paralelo ao eixo X ou paralelo ao eixo Y. Por quê? Porque vai ter tudo a ver com a minha equação. Vocês vão ver que o eixo de simetria da parábola, onde ele é paralelo ou onde ele está contido, vai ter grande importância na hora de eu identificar a minha equação. E como eu já comentei, a concavidade da parábola é a abertura da parábola. O meu foco sempre está dentro dessa concavidade. Então vão ter muitas situações, exemplos, em que eu dou o foco e a diretriz. E aí vocês, no fundo, vão saber para onde é a concavidade, sabendo aonde está o foco. Agora a gente vai estudar a carinha das equações da parábola. No item A, a gente vai ver quando o eixo de simetria coincide com o eixo X. E mais, né? Quando o vértice está na origem do meu sistema. Então aqui, ó, na figura ao lado, tem-se uma parábola de concavidade voltada para a direita, representada no sistema cartesiano OXY. Então, por isso que é no plano XY. E aqui eu estou considerando o meu vértice sendo a origem. Observa aqui, ó, sendo a origem do meu sistema cartesiano XY. E mais, como eu tenho o meu vértice aqui na origem, falou aqui, ó, que a parábola tem a concavidade voltada para a direita. Quando a concavidade é voltada para a direita, turma, a gente adota essa concavidade como positiva, concavidade positiva quando o eixo de simetria está sobre o eixo X. Turma, nos slides passados, eu não falei que a distância do vértice até o foco era P por 2? Então, para cá é P por 2 e para cá é menos P por 2. Dessa maneira, vocês concordam que essa é a reta diretriz e essa reta diretriz, turma, ela é perpendicular ao eixo de simetria, ela forma 90 graus. Vocês concordam que aqui, ó, é o X que está fixo e ele está fixo quanto? Menos π por 2. E os elementos da minha parábola neste caso é o quê? Um ponto P, XY é um ponto genérico da minha parábola, este ponto aqui. O vértice é a origem da minha parábola, igual eu comentei que a gente estava adotando aqui o vértice como a origem. O foco vai ter a coordenada no X, P por 2 e no Y 0, porque está sobre o eixo X. Por isso que a coordenada do Y é 0. E o P', por quê? Eu não falei para vocês que para pertencer à parábola, a distância, vou mudar a cor aqui, ó. A distância de P até F tem que ser igual à distância de P até a reta. Só que lembra que vocês estudaram distância de ponto até reta? Tem que vir perpendicularmente? Então, no fundo, perpendicularmente vai ser o P'. Então, isso daqui, no fundo, é a distância de P até P'. Só que o que eu sei do P'? Eu sei que o X do P' é menos P dividido por 2. E o Y eu não sei. Mas então eu tenho que as coordenadas do P' vai ser o quê? Menos P dividido por 2, porque está fixado o X. E no Y é Y, porque eu ainda não sei o que é. É o pé da perpendicular baixada
do ponto P sobre a reta diretriz. Agora, sabendo o P, o F e o P', vocês concordam que eu consigo avaliar a distância? Porque eu tenho que ser iguais? Se o ponto P pertence à parábola, então, por definição, eu tenho que a distância de P até F é igual à distância de P até P', porque eu já decorri com vocês ali no slide passado que isso daqui no fundo é o que? A distância de P até a reta diretriz. Desenvolvendo essa distância, sabendo as coordenadas desse ponto e trabalhando distância de ponto até ponto, o que eu sei? Que essa distância é raiz quadrada de x menos P dividido por 2 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado. Raiz de tudo isso é igual a raiz de x mais, porque menos com menos fica mais, P dividido por 2 ao quadrado mais y menos y ao quadrado. Turma, elevando ambos os lados ao quadrado, eu chego em qual relação? Esta daqui. Y ao quadrado é igual a 2px. Olha onde aparece o P, olha aqui o x, olha aqui o y. Então, essa é a equação da parábola que tem essa carinha aqui, ó. E como eu tô com a concavidade para a direita, concavidade positiva, eu tenho que o meu P é positivo. Se a concavidade fosse para a esquerda, seria y ao quadrado é igual a menos 2px. Então, o menos acaba carregando o menos aqui do P, é para me mostrar a concavidade. Observe que a equação acima, essa daqui, representa a equação reduzida da parábola com vértice na origem e cujo o eixo de simetria é o eixo X. Turma, o que eu quero chamar a atenção aqui para vocês? Para vocês observarem, olhando uma equação, qual vai ser o eixo de simetria, é o que está a variável linear. O que a variável está ao quadrado não será o eixo de simetria. Então, aqui vocês estão vendo que o y está ao quadrado? Então, o eixo de simetria vai ser o x, que o x está linear. Ficar atento a essa observação. E agora aqui, por fim, no item A equação da parábola y ao quadrado é igual a 2px, quais as possibilidades que eu tenho? Se o P é maior que zero, a parábola tem concavidade voltada para a direita, voltada para a parte positiva do eixo X. E se o P é menor que zero, a parábola tem concavidade voltada para a esquerda. É essa situação aqui. E em ambos os casos, tanto com o P positivo quanto com o P negativo, o foco vai ser P dividido por 2, 0, coordenada do y sendo 0. O vértice vai ser a origem e a equação da reta diretriz vai ser x é igual a menos P dividido por 2. O que vai acontecer é que quando o P for negativo, eu vou ter que fazer jogo de sinal aqui e jogo de sinal. Porque aqui no fundo a coordenada vai ser menos P dividido por 2, 0. E aqui no fundo vai ser o P dividido por 2. Mas como o P é negativo, no jogo de sinal aqui fica menos e no jogo de sinal aqui fica positivo. Então, vocês podem fixar que quando eu tô com o tipo, né, A, que o eixo de simetria é o eixo X, tá sobre o eixo X, então o foco vai ter essa carinha, o vértice vai ter essa cara e a reta diretriz vai ter essa cara. E aí eu lembro de quando o P for positivo, eu também vou fazer jogo de sinal, mas vai continuar do jeito que tá. E quando o P for negativo, eu tenho que fazer o jogo de sinal e aí vai mudar o sinal. A gente vai ver melhor essa questão do P positivo e negativo nos próximos exemplos. Agora vamos ver o tipo B, as equações da parábola quando o eixo de simetria coincide com o eixo Y. Então essa situação aqui, ó, na figura ao lado tem-se uma parábola de concavidade voltada para cima, então para cima nesse caso a concavidade positiva, representada no sistema cartesiano OXY. E aí, o que eu posso observar aqui, turma? De novo, o vértice está sobre a origem. Então, aqui, ó, o eixo de simetria da minha parábola, onde ela é simétrica, é o eixo Y. O vértice está sobre a origem. O que acontece? Lembra que a distância do vértice até o foco é P dividido por 2 e a distância do vértice até a reta diretriz também vai ser P dividido por 2. Dessa maneira, quem que eu tenho fixado agora aqui? O Y. Então, a minha reta diretriz vai ter qual cara? Y é igual a menos P dividido por 2. Menos pela forma como tá, que a concavidade é voltada para cima.
Observa que o foco continua dentro da minha parábola, vamos dizer, dentro da parte da concavidade. Então, eu tenho que notar esse fator aqui. Outra coisa que eu quero que vocês observem que é importante. O foco e o vértice, se observar a reta que passa sobre ele, é onde é o eixo de simetria. E essa reta é a mesma reta de x igual a 0, que é que o y pode ser qualquer coisa. Então, por isso, o foco vai ter coordenada 0 e aqui p dividido por 2. O vértice a gente já sabe que é a origem que eu já comentei com vocês. Então, ó, o que a gente tem? Que o ponto pxy é um ponto qualquer, um ponto genérico que está na minha parábola. O vértice é a origem. O foco é 0p dividido por 2, porque a gente já analisou aqui. E o P' vai ser o que, turma? Vocês concordam que o P' é um ponto da minha reta em que dista aqui, ó, que vem 90 graus. Lembrando que a diretriz, ela tá 90 graus com o eixo de simetria, com a reta que tá sobre o eixo de simetria. Então, eu tenho esse 90 graus aí. E o P'... a coordenada do x eu não sei qual que é, mas a do y eu sei, porque tá fixada, tá sobre essa reta diretriz. Então, é menos p dividido por 2, por isso que tem essa coordenada. E na hora de eu desenvolver um ponto que pertence a essa parábola, eu sei que o que? A distância de p até f é igual à distância de p até a reta diretriz. Só que no fundo, a distância até essa reta diretriz é qual? A distância de p até p', onde p' é o pé da perpendicular baixada do ponto P. Então, da mesma maneira que a gente fez quando o eixo de simetria era o eixo X, a gente vai fazer agora para o eixo Y. Eu tenho o meu ponto P, eu tenho o meu foco e eu tenho P'. Eu vou substituir aqui agora, porque eu sei que a distância de P até F tem que ser igual à distância de P até P'. Distância de ponto até ponto é raiz, aí eu faço uma coordenada menos a outra e tudo ao quadrado. Então, obtenho essa igualdade aqui, desenvolvendo a conta como elevando ao quadrado de ambos os lados, a gente chega nessa equação aqui, ó. X ao quadrado é igual a 2py. Observando que se o p fosse negativo, seria x ao quadrado é igual a menos 2py. Eu teria esta situação aqui quando o p é menor que zero e aí a concavidade é negativa e a concavidade é para baixo nessa situação. Outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês aqui. Lembra, o eixo de simetria é o y. Então, quem que vai estar ao quadrado? Qual vai ser a variável que vai estar ao quadrado? O x. Lembra que eu comentei na situação passada que o eixo de simetria é a variável que está linear e o y está linear? Então, olha essa observação aqui. A equação acima representa a equação reduzida, então tem essa nomenclatura aqui de equação reduzida da parábola com vértice na origem e cujo eixo de simetria é o eixo y. Agora vamos ver aqui as duas situações, quando p é maior que zero e quando p é menor que zero, quando eu estou com o eixo de simetria sobre o eixo y. Então, se o p for maior que zero, a parábola tem concavidade voltada para cima, essa daqui. Quando o p for menor que zero, a parábola tem concavidade voltada para baixo. E o foco vai ser igual ao quê? A coordenada do x vai ser 0 e a do y, p dividido por 2. O vértice vai ser 0 e a equação da reta diretriz vai ser y é igual a menos p dividido por 2. Turma, quando o p for menor que zero, eu tenho que observar jogo de sinal aqui. Mas a análise do foco, do vértice e da reta diretriz continua a mesma. A gente vai ver melhor nos próximos exemplos. Então, a identificação da parábola. Uma equação do tipo ax² mais by igual a zero representa uma parábola de vértice na origem e eixo de simetria coincidindo com o eixo y. Por quê? É o x que está ao quadrado. E no caso B, uma equação do tipo AY ao quadrado mais BX igual a zero, observa o y ao quadrado, representa uma parábola de vértice na origem e eixo de simetria coincidindo com o eixo x. Então, sempre eu fico atento qual é a variável que está linear ou qual variável está ao quadrado. As duas me dão informação sobre o eixo de simetria.
E uma coisa que eu tenho que observar é que quando eu tô aqui nessa situação, x só aparece ao quadrado, y só linear aqui, quer dizer que o vértice é a origem. E quando eu tenho y ao quadrado e x ao quadrado aparecendo só nessas circunstâncias, eu também tenho o vértice na origem. Outra coisa importante, quando o tipo de equação é essa daqui, ó, x² é igual a 2py, ou y ao quadrado é igual a 2px, essa e essa são equações do tipo reduzida. Quando tá igual a zero ou tá aberto, daí a gente fala que a equação tá implícita. Vamos ver esse exemplo aqui, 1. Determine o foco e a equação da reta diretriz desta parábola aqui e pede para construir o gráfico. Turma, aqui, como em plano, em reta, eu pedi para vocês usarem bastante o GeoGebra. Aqui eu quero que vocês voltem a usar o GeoGebra. Então, façam as provas analíticas, deduzam as continhas, mas depois desenhem lá no GeoGebra, plotem para vocês verem melhor como funciona. Plotem o foco, plotem a reta diretriz, para vocês analisarem detalhe do que está acontecendo. Então, primeiro, o que eu tenho que observar? Olhando essa equação aqui, o x está ao quadrado. Então, qual vai ser o meu eixo de simetria? O y vai coincidir com o y. Ela é do tipo A aqui, ó, dessa A que eu tô vendo. E o meu vértice vai ser a origem. Então, o que eu tenho que analisar? Vocês concordam que essa equação é do tipo 2py? Então, no fundo, eu tenho que 2p é igual a 8. Então, eu consigo achar o p. Ó, como o x é o que está ao quadrado, então o eixo de simetria é o y. E mais, o vértice vai ser a origem. Comparando essa equação reduzida da parábola, a gente tem que 2p é igual a 8. Então, o p é 4. Como o p é maior que zero, a gente vai ter a concavidade para cima. Por que para cima? Porque eu sei que quando o eixo de simetria é o y, então ou a concavidade é para cima ou para baixo. Quando o p é positivo, é para cima. Assim, o meu foco, lembra que era p dividido por 2, a coordenada do y, a coordenada do x é 0. É só eu voltar os slides ali. E como o p é 4, no fundo a coordenada do meu foco vai ser 0 e 2. E a minha diretriz não era y é igual a menos p dividido por 2? Então, menos 4 dividido por 2, que é menos 2. Só que se eu desenhar minha parábola aqui, ó, vamos observar o que está acontecendo. Aqui é o meu vértice na origem, a minha parábola tem concavidade para cima, então ela vai ter concavidade para cima. O meu foco não está muito bem desenhada, mas é a ideia, tá, pessoal? O meu foco está aqui, ó. Ele vai estar no 2. Vocês concordam que o x, a coordenada do x é 0 e a coordenada do y é 2? E a minha reta diretriz está aqui, aonde cruza aqui no menos 2. Essa é a minha reta diretriz. Então, qualquer ponto que eu pegar aqui, ó, um ponto P, claro que se tivesse bem desenhado, né? Mas vamos acreditar que tá bem desenhado. Vocês podem enxergar melhor isso lá no GeoGebra. Essa distância vai ser a mesma que essa distância aqui, ó. Essa daqui é a mesma que essa. Claro que não tá tão bem desenhado, mas é isso. Tudo bem o que aconteceu? Como eu analisei? Como eu comecei a observar a equação da minha parábola? Olha esse outro exemplo. Determine a equação da parábola que tem esse vértice e este foco. Turma, agora me deu o vértice e o foco. Como eu começo desenhando? Então, eu já posso começar desenhando para ir me dando informações geométricas. O meu vértice está aqui. O meu foco é 1, 0. 1, 0 é este ponto aqui. Vocês concordam sobre o eixo X? Então, aqui está o eixo X, aqui está o eixo Y. Então, o meu foco está aqui e o meu vértice está aqui. Vocês concordam que o meu eixo de simetria, então, ó, porque o eixo de simetria não é dado pela reta que está sobre o VF, sobre o segmento VF? Então, o meu eixo de simetria é o x. Então, qual vai ser a carinha da minha parábola? Y ao quadrado é igual a 2px. Porque o linear, a variável linear é que tem o eixo de simetria. Então, é o x aqui. Então, essa vai ser a carinha. E o que eu observei? Lembra que essa distância aqui é quem, turma? P dividido por 2. Só que eu sei que essa distância é quanto? 1. Então, P dividido por 2 é 1.
e aí eu posso ir desenvolvendo. Outra coisa que eu poderia fazer, olhar os slides passados e ver qual é a situação em que eu estou aqui. No fundo, o foco, qual é a coordenada do foco? P dividido por 2, 0. Então, eu saberia que o P dividido por 2 é igual a 1. Tanto olhando os slides passados, quanto desenhando igual eu fiz. Então, desenhar ajuda muito. Trazer a geometria do problema ajuda muito a desenvolver como que vão ser as contas. Lembramos que tem duas possibilidades de equação. Esta e essa. Vocês concordam? Quando o x está ao quadrado ou quando o y está ao quadrado. Note que o foco tem qual cara? Esta daqui, porque aqui, ó, a coordenada do y é 0. Então, ele tem essa carinha aqui, p dividido por 2, 0. Então, p dividido por 2 é 1. Dessa maneira, p é 2. Como p é maior que 0, a concavidade é positiva. Como eu estou aqui analisando concavidade para a direita ou para a esquerda, a positiva é para a direita, lembra? Observe que pelo desenho e pelo foco, sabemos que o eixo de simetria dessa parábola é o eixo x. E a concavidade é para a direita pela posição do foco e por p ser maior que 0. Então, eu já sabia que ó, a concavidade está para cá. Vocês concordam? Então, a equação será de qual tipo? Y ao quadrado é igual a 2px. Portanto, eu não sei que o p é 2, porque daqui eu tiro que p é igual a 2, igual a gente já fez aqui as continhas. Então, y ao quadrado é igual a 2 vezes 2 vezes y, então é igual a 4y. Vamos ver o exemplo 3 agora. Determine o foco e a equação da reta diretriz dessa parábola. Turma, agora a parábola foi dada dessa forma. O y está ao quadrado. Então, meu eixo de simetria vai ser qual? O x, que é a variável que está linear. Como o y é o que está ao quadrado, o eixo de simetria vai ser o x. E mais, o vértice vai ser a origem, pela forma como foi dada a equação. Desenvolvendo essa equação, ou seja, ficando com a cara y ao quadrado igual a alguma coisa vezes x. A carinha da equação desse tipo não é y ao quadrado é igual a 2px? Então, eu preciso deixar dessa forma para eu comparar quem que vai ser 2px. Então, passando 3 para lá e isolando o y, como vai ficar? Y ao quadrado é igual a menos meio de x. Comparando a equação reduzida da parábola, que é essa daqui, o que a gente tem? Que 2p é igual a menos meio. Dessa maneira, o p é igual a menos 1/4. Como o p é negativo, a concavidade é para a esquerda. Por quê? Porque eu sei que aqui o eixo de simetria é o x, então a gente fala de concavidade para a direita e para a esquerda. Para a esquerda é quando o p é negativo. Dessa maneira, como que está funcionando aqui, pessoal? Ó, eu tenho o meu plano, eu tenho o meu vértice e eu sei que a concavidade vai ser para a esquerda. O meu foco vai estar onde? A uma distância de p dividido por 2, vocês concordam? Então, o meu foco vai estar aqui, a minha reta diretriz vai estar aqui, ó. E eu sei que essa distância é qual? P dividido por 2. Mas quem que é o P? Menos 1/4. Então, P dividido por 2 é menos 1/4 dividido por 2, que vai ser menos 1/8. Então, vocês concordam que o meu foco vai ter coordenada do x menos 1/8, do y é 0, porque está sobre o eixo x, e a reta diretriz, o x está fixado, x igual a 1/8 positivo. Se eu olhasse os slides passados, o que eu tenho? Eu tenho que o foco era qual? P dividido por 2. P dividido por 2 é isso. E a minha reta diretriz tem a equação x igual a menos P dividido por 2. Menos com menos fica mais, por isso mais daqui. Olha aqui, então meu foco é menos 1/8, 0, e a minha reta diretriz é menos 1/4 dividido por 2, que é igual a 1/8. Turma, observa que eu peguei aqui essa referência dos slides passados, mas eu posso fazer igual eu analisei aqui com vocês. Eu sei que o meu foco está dentro da minha concavidade, e aí então eu observo que para cá é negativo x, para cá é positivo, e eu sei a distância do vértice até a minha reta e do vértice até o meu foco, sabendo o meu P. Turma, então eu vou parar esse vídeo aqui. Até o momento a gente viu parábola quando o meu vértice está na origem. Então, a gente viu quando o meu eixo de simetria está sobre o eixo x e quando está sobre o eixo y.
No próximo vídeo sobre parábola, a gente vai ver quando o meu vértice for transladado, não estiver mais na origem. No fundo, o meu eixo de simetria também vai ser transladado. O meu eixo de simetria vai ser ou paralelo a x ou paralelo a y. A ideia geométrica da parábola continua a mesma, de ter a distância do foco até o vértice igual à distância do foco até a diretriz. O que vai mudar é o meu vértice, mas no próximo vídeo vocês vão entender melhor. E depois de ver tudo, aí vocês estão aptos a resolver a lista de exercício.